Para ajudar vocês a resolver a lista de exercício, vou resolver dois exemplos aqui usando força centrípeta. Então, a primeira coisa é que o aluno não pode esquecer a aceleração centrípeta com a grandeza vetorial. O módulo da aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio, ou a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Outra coisa que o aluno não pode esquecer é que a força centrípeta uma grandeza vetorial e é a resultante das forças que atuam sobre um objeto quando este faz um movimento curvilíneo. A aceleração centrípeta é dada por essa expressão aqui, ó. Aliás, a força centrípeta é dada por essa expressão aqui, ó. Força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Observa que a força centrípeta é vetorial e a aceleração centrípeta também é vetorial. O valor, ou seja, o módulo da força centrípeta é a massa vezes o módulo da aceleração centrípeta, que a gente já viu aqui em cima. Tá vendo? Então você pode calcular essa força centrípeta por v ao quadrado sobre r vezes a massa, ou m ômega ao quadrado vezes o raio. Então são as duas expressões que você pode utilizar para calcular a força centrípeta. Outra coisa que o aluno não pode esquecer é o sentido da força centrípeta é sempre apontando para o centro da trajetória curvilínea. Então, você observa aqui um exemplozinho simples, uma esferinha amarrada a um barbante. Quando ela sai da posição A e vem para a posição B, aparece aqui, ó, nesse cabo, força que vocês já viram que é a tração. E vocês sabem que tração não empurra, sempre puxa. Como a tração aponta para o centro da trajetória, significa dizer que essa tração faz o papel da força centrípeta. Aqui, então, o nosso primeiro exercício, nosso exemplo, para orientar vocês na resolução daquela lista. Uma esfera de aço de massa 0,3 kg, presa a um fio inextensível, então significa dizer que o fio não vai esticar e nem contrair, de comprimento 1,5 m, descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento do fio. Então, significa dizer que o raio é exatamente 1,5 metros. Passa pelo ponto inferior, sua velocidade é de 4 metros por segundo. Então, a parte mais baixa aqui da trajetória, tá vendo? Lá no ponto inferior. Determine a intensidade da tração no fio nesse ponto. Então, nesse ponto mais baixo. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nós teríamos, então, o seguinte. Primeira coisa, retirar os dados. Então, está aqui, massa 0,3, raio 1,5 metros, velocidade da esferinha 4 metros por segundo, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi tirar os dados. Depois, está vendo? Aqui, então, estaria a esferinha fazendo a sua trajetória circular aqui. Eu quero saber qual é o valor da tração quando essa esferinha passar no ponto mais baixo dessa trajetória circular. Então, a primeira coisa, montar o esquema das forças que atuam sobre a esfera de aço. Quais são as forças que atuam sobre essa esfera? Primeiro, o peso da esfera, porque ela tem uma massa, consequentemente, ela tem um peso na vertical e para baixo. Ligado a essa esfera de aço, tem um fio, tem um cabo aqui, então vai aparecer a tração. Como tração nunca empurra, sempre puxa, então ela vai estar apontando para o centro. A minha força centrípeta, ela é a resultante dessas duas forças que atuam sobre a esfera, a tração e o peso. Então, a resultante é igual à força centrípeta, que é a diferença entre a tração e o peso. Motivo: tração para cima, peso para baixo. Então, é uma menos a outra. Continuando, quem é a força centrípeta? Já vimos anteriormente. É a massa vezes a velocidade da esfera ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Essa expressão aqui, então, ela pode ser escrita, não perca de vista, tá vendo? Ó?
tração menos o peso, isso aqui é a resultante, que é exatamente igual à força centrípeta. Mas a força centrípeta é isso aqui. Então, eu posso escrever aquela expressão ali de cima, então eu posso escrever essa expressão da seguinte forma: tração menos peso igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, eu peguei essa expressão aqui e escrevi aqui. Ó. Eu abri a força centrípeta, está aqui, e aqui a diferença entre tração e peso. O que é peso? A massa vezes a gravidade. Então, eu abri esse peso. Está aqui. Ora, então a minha expressão agora ficou dessa forma. Substituindo os valores que eu conheço, quanto é a massa? 0,3. Qual é a gravidade? 10. Qual é a massa? 0,3. Qual é a velocidade? 4. Qual é o raio? 1,5. Então, substituir na expressão os valores que eu conhecia para poder encontrar a tração. 0,3 vezes 10, 3. 4 ao quadrado, 16 dividido por 1,5, resolvendo a expressão, daria 4,8 dividido por 1,5, t menos 3. Então, resolvendo essa expressão, que é bem tranquila para vocês, nós teríamos divisão de 4,8 por 1,5, 3,2. Esse menos 3, ao passar para o lado de cá, ele vai exatamente somando. Então, eu teria uma tração de 6,2 newtons. Então, quando essa esfera de aço passar no ponto mais baixo da minha trajetória, ó, está sujeito a uma tração de 6,2 newton. Primeira questãozinha para vocês, ajudar vocês a resolver lá a lista. Segunda questão. Um veículo de massa 800 kg percorre uma pista curva plana de raio 70 metros. Há atrito que impede o escorregamento lateral do veículo. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando esse veículo entra aqui, ó, na curva, esse veículo vai ser impedido de escorregar, ou seja, sair dessa curva. Para isso, tem que existir uma força que impede esse escorregamento do veículo. Sabendo que o coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto é μ igual a 0,4, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a máxima velocidade que o veículo pode fazer a curva sem derrapar. Considere um ponto material. Então, nós vamos considerar esse veículo como um ponto material. O que significa isso? Eu não quero saber as dimensões desse veículo. Tá? Por isso, eu estou falando que eu vou considerá-lo como um ponto material. Para resolver isso aqui, primeira coisa, dados. Mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior, tirar os dados. Então, está aqui. Massa do veículo, gravidade, coeficiente de atrito, raio da trajetória. Beleza. Mesma coisa, vamos fazer um esquema das forças que atuam sobre o veículo. Eu preciso de fazer esse esquema para entender quais são as forças que atuam sobre o veículo. Quando eu fizer o esquema das forças que atuam sobre o veículo, eu vou ver, primeiro, ele tem um peso, então está na vertical e para baixo. Essa superfície aqui faz uma força nesse veículo para cima, que é a chamada normal. Então, nesta situação de uma curva plana, ou seja, na horizontal, este peso coincide com essa normal ou a normal coincide com o peso. E é óbvio, como esse veículo não pode derrapar, ou seja, ele não pode sair da sua curva, há uma força que impede esse escorregamento. Qual força que impede o escorregamento? Exatamente a força de atrito. Então, ao invés desse veículo derrapar saindo da curva, esse atrito empurra esse veículo para dentro exatamente para impedir esse escorregamento para fora da curva.
Então ele tende a escorregar, mas a força de atrito não deixa. Então a força de atrito aponta exatamente para o centro da curvatura. E nós vimos que força que aponta para o centro de curvatura é exatamente a chamada força centrípeta. Então, nesta situação, a força de atrito faz o papel da força centrípeta que atua no veículo. Sabendo disso, observam então, que nós já havíamos comentado anteriormente, a força normal se equilibra com a força peso. Beleza. Então, módulo do peso igual ao módulo da normal. Nessa situação, eu sei que essa força de atrito aponta para o centro e só ela impede o escorregamento, então ela é a própria força resultante, então ela é a própria força centrípeta. Então, as duas, força de atrito se iguala à força centrípeta. Quem é a força de atrito? Vista anteriormente, Mi vezes a normal. Quem é a força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Não são iguais? Então está aqui, ó. Força de atrito Mi vezes a normal, força centrípeta, massa V ao quadrado sobre o raio. Quem é normal? Vendo que essa normal, nesta situação, ela coincide com o peso. Então, a normal é igual a massa vezes a gravidade. Ora, então eu posso, no lugar dessa força normal, colocar massa vezes gravidade, tá vendo? Então, eu substituí a normal pelo produto da massa vezes a gravidade. Beleza. Então, Mi vezes M vezes G igual a mv ao quadrado sobre o raio. Nota que esse M pode ser simplificado com este M. Então, a minha equação fica, tá vendo? Ó? O que eu fiz? Ficaria Mi vezes G, porque eu simplifiquei as massas. Esse R está dividindo, então ele passa multiplicando. E como eu quero a velocidade, está vendo que ela está ao quadrado, passo extraindo a raiz. Então, a minha velocidade é raiz quadrada de μgr. Beleza. Substituindo os valores de μ, que é 0,4, da gravidade, que é 10, e do raio, que é 70, 0,4 vezes 10, 4, vezes 70, 280. Raiz de 280 é exatamente 16,75 metros por segundo. Então, esse veículo, para não escorregar nessa trajetória e com esse coeficiente de atrito, ele pode fazer essa curva com uma velocidade máxima de quanto? De 16,73 metros por segundo. Eis aí uma ideia para vocês, orientar vocês na resolução da lista. Beleza, moçada?